Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais aqui na Rede Prime de Comunicação. Minas Gerais é uma beleza. Essa semana nós entrevistamos a Vanessa e a Isabelle sobre chocolates, aquelas delícias, né, que nós conversamos. Que coisa, né? Minas Gerais nos surpreende com tantas coisas boas, bonitas, essa mineiridade nossa extrapolando o mundo. Felizmente, nós temos grandes pessoas, personalidades e artistas. Entre eles, o grande artista plástico Fernando Pacheco. Esse esplendor, que eu vou usar isso no início, da arte mineira, que tem arte aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Tudo bem, Fernando Pacheco? Prazer você estar no programa Minas Turismo Gerais. Tudo bem, o prazer é meu, alegria estar aqui, viu, Sérgio? Essa amizade nossa de longo tempo, Pois é, dos bares da vida, de muitas reuniões, muitas confraternizações, troca de ideias, de levantar cada vez mais a nossa cultura. E o seu trabalho é reconhecido, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Mas você poderia dar para os nossos telespectadores aqui da Rede Prime, através do Minas, esse início dessa carreira sua? Saiu lá de São João del Rei, aquele rapazinho, e veio para Belo Horizonte divulgar, trabalhar essa arte sua. na verdade primeiramente então, a nossa amizade é uma amizade de coração, um abraço aí de coração para você e para todos os telespectadores, um abraço. Realmente, eu nasci em São João del Rei e vim para Belo Horizonte criança ainda, sabe? E aí morei aqui em Belo Horizonte a vida toda. Então, na verdade, eu ficava assim com um pouco de ter nascido em São João del Rei, mas não ter morado lá. E morado a vida inteira em BH, mas não tinha nascido aqui. Aí, no mesmo momento, eu acabei recebendo a cidadania das duas cidades, porque eu recebi o título de cidadão honorário aqui de Belo Horizonte e depois, na época, a cidade de São João del Rei fez uma homenagem muito bonita para mim, com uma exposição minha lá no Memorial Tancredo Neves. Foi a cidade inteira e eu recebi presente em nome da cidade, então eu ganhei a cidadania de fato. Mas São João del Rei foi muitíssimo importante na minha formação, porque apesar de eu ter ficado lá muito pouco tempo, desde que eu nasci até... E a minha casa está lá do mesmo jeito, que é na parte antiga, na parte histórica, na Rua Direita, vizinho à Igreja do Carmo. Então lá é tombado, então a minha casinha, do jeito que eu nasci, está lá até Bacana. hoje. Mas essa vivência em São João del Rei na minha infância, ela povoou o meu imaginário de uma maneira fortíssima, sabe? A religiosidade, aqueles mistérios, a igreja, o Cristo, dentro do caixão de vidro, os cemitérios. Então, eu passei a olhar as coisas assim de uma forma muito intensa, de uma forma contendo muitos mistérios, e tudo virou metáfora para mim. E aí, na minha pintura, de uma certa forma, isso tudo povoou a minha pintura, no sentido de que tudo na minha pintura tem... A minha pintura é figurativa, então tudo na minha pintura tem muitos outros significados. Tudo é metáfora e cada um interpreta a sua maneira. O João vai colocar uma arte sua aí que você vai explicar mais ou menos metáfora, isso aí, ó. O João, deixa um pouco aí. Vou explicar que essa sua pintura é sempre mais ou menos parecida com essa aí. Isso representa o que para as pessoas verem o que você gosta nessa inspiração sua? Não, na verdade, Olha esse só. não é o painel que está lá no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Eu fiz uma releitura daquele painel, num formato bem mais reduzido, Sim. porque lá no aeroporto tem um painel de 16 metros de comprimento, em óleo sob tela, Esse aí, ó. por um e... Vai sendo montado na época, olha que legal. Por 1,60 de altura por 16 metros de comprimento. Olha que beleza. E o título desse painel é Voar. E como está no aeroporto, né? Então o mote é o voo. E eu fiz o voar, ora V-O-O, de voar, e ora V-O-U, do verbo ir. Então sempre as pessoas estão indo para algum lugar
e voando, no caso lá, para pegar um voo. Já Quem chega no aeroporto agora vê o seu painel lá. Painel, só que é um voo poético. O voo no painel do aeroporto é voo, em vez de você ir para cidades do mundo, voo para casa, voo para você, voo para um beijo, voo para sonhos, voo para nuvens. Uma história, né? Então Viajar. é o voo poético. E quando esse painel completou 10 anos de instalação lá, em 2016, porque ele foi instalado em 2006. 10 anos depois, em 2016, eu fui convidado para fazer uma exposição comemorativa aos 10 anos do painel do aeroporto. Sim. Então, eu pintei essa releitura do painel em formato menor que integrou essa exposição dos 10 anos. E como você disse, tudo que está ali naquela figuração são metáforas de outras coisas, né? Então, o que eu proponho é que a minha pintura seja território onde a fantasia das pessoas encontre diálogo. Fernando, e falando em território, fizeram um documentário sobre sua vida. Isso é importante demais você ficar, além da sua arte, mostrar toda a sua trajetória de vida, né? Conta um pouco sobre esse documentário que vai ter lançamento. Já teve um lançamento esgotado, não pude nem ir lá, que já estava lotação esgotada, sucesso dos amigos, mas agora em agosto vai ter outro, né? E essa segunda exibição, então eu estou esperando você e os amigos. Tem que reservar antes, hein? Tem que reservar antes. Pois é, isso é um filme documentário, longa-metragem, porque ele tem 1h15, 1h20 de duração. E ele teve a estreia no Cine Santa Teresa, que está revitalizado, está muito bonito, né? Então a estreia foi lá no início dia 29 de maio, ou iníciozinho de junho, né? Foi maio. E agora, então, nós somos convidados a fazer a segunda exibição na Sala Humberto Mauro do Palácio das Artes. Fernando, o documentário mostra o quê? Da sua vida toda? Desde o menininho lá de São João do Rei até hoje? Não. O documentário ele não tem essa pegada muito de história, assim, não. De biografia. Assim, pessoal de vida, não. Ele dá uma pincelada muito boa nisso, meu pensamento sobre vida e arte e tal. Mas, na verdade, o título dele é Fernando Pacheco, Ateliê em Movimento. Então ele foca muito esse movimento do ateliê. Inclusive eu falo lá o seguinte, que o verdadeiro ateliê é a cabeça do artista. Esse ateliê físico, onde você vai lá pintar, essa sala que você vai pintar, é menos importante, digamos assim, do que esse ateliê, que para onde o artista vai, o ateliê está junto. Então você não precisa necessariamente estar instalado num ateliê para você exercer a sua arte. Então, é o ateliê em movimento. Então, eu saí daqui de Belo Horizonte, da Pampulha, onde fica meu ateliê, e convidado eu fui para diversos países do mundo e fui instalado em ateliê e produzi as obras lá para grandes exposições em espaços muito importantes. Então, por isso o ateliê em movimento, porque eu saí daqui, fui para Nova Zelândia, fui para Taiwan, fui para a China, fui para o Japão e voltando para Belo Horizonte. Para Nova Zelândia fui 4 vezes, 2 vezes no mesmo ano. Então, e da China eu fui para Nova Zelândia. Da Nova Zelândia eu produzi as obras lá, instalado no ateliê, e as obras foram para a China, juntamente comigo e a Nina, onde inauguramos exposição lá. Participei de uma exposição de artistas latino-americanos no maior museu que tem lá em Pequim, e depois eu individualmente fiz uma exposição numa galeria que também é a mais importante de Pequim. Então, por isso o ateliê em movimento. Em Taiwan também eu fiz uma exposição muito importante, na abertura foram embaixadores de 10 países, já que o Brasil não tem relações diplomáticas com Taiwan, né? Porque tem com a China. Sim. E Taiwan e China são brigados. Então o Brasil tem lá em Taiwan o escritório comercial e não a embaixada. E aí o diretor do escritório comercial do Brasil, que é o embaixador de fato, convidou os colegas deles, embaixadores de outros países, e todos foram para a abertura da minha exposição. Então foram momentos assim muito importantes que provou o valor, o poder mobilizador da arte.
que inclusive muitas vezes ele coloca em xeque questões políticas, sociais, mas a linguagem da minha pintura é uma linguagem mais para o campo existencial, humano, humanista e poético. Fernando, você pega, por exemplo, o seu ateliê, né, lá na Pampulha, que você tem seu ateliê lá, você senta lá, fala assim, hoje eu vou fazer, acordei assim, o tempo está frio, você inspira, como é que é? Você olha para o céu e fala assim, hoje eu vou desenhar isso aqui primeiro, depois vou passar as cores. Como é que nasce de uma pessoa igual você? Vamos botar, de um artista igual você, um dos maiores artistas plásticos de Minas Gerais, Fernando Pacheco. Manda um abraço para a Nina, né, sua esposa, que sempre está ao seu lado, né? Você vê o Fernando Pacheco, Nina sempre ao lado de Fernando Pacheco. Bacana demais esse casal. Um abraço para a nossa amiga Nina. Mais uma vez a Nina está me acompanhando aqui no estúdio e eu fico lendo a expressão facial dela. Ah, é ela que ela dá isso aí, né? 42 anos de casado, ela já... 42 anos de casado. Hoje foi o casamento no civil, dia hoje? 10. Há 42 anos atrás, né? Você lembra, Fernando? No civil, no dia 10. E amanhã, que é dia 11 de julho, foi o casamento no religioso. Olha, então vai ter festa demais, hein, Fernando? Você já pensou? Fernando, aí como é que é essa inspiração? Você acorda e fala assim, poxa, hoje eu vou desenhar, pegar a tela, vou pegar um prato, você pega esse copo, vou fazer uma arte. Na verdade, Sérgio... Enquanto isso, eu vou tomar liberdade, posso? Quando nós estamos conversando, você vai desenhar aqui alguma coisa. Nesse papel? Aí mesmo? Marca lógico, você vai conversando e desenhando, cara. Ô Nina, vê uma caneta que está na minha bolsinha aí, daquelas de marcar CD, que ela é melhor do que essa fininha aqui. Essa aqui não dá. Tá bem no fundo dessa bolsinha. Mas o que acontece é o seguinte, Sérgio, eu não faço nenhuma preparação prévia assim, para construir o meu trabalho, sabe? Porque eu nunca separei, na verdade, arte e vida, sabe? Nunca separei. Então, para mim, é tudo uma coisa só. Não tem essa coisa de que eu, fora do ateliê, fora do meu trabalho artístico, eu sou uma pessoa, e depois quando eu entro no ateliê e tal, e boto uma tela para trabalhar, no caso de pintura, eu sou um artista. Não existe essa separação de jeito nenhum. Então, não que eu intencionalmente separei, isso veio uma coisa natural para mim, de que vida e arte é uma coisa só, o tempo todo. Então eu não tenho essa coisa de pensar no que eu vou pintar ou esperar uma inspiração externa para eu receber uma luz, uma lua, uma cheia, uma paisagem ou uma coisa, para eu ir pintar. Todo esse existencial de fantasia, de sonho, de mistério, de segredos, de mundo pessoal, da alma, isso já está em mim. Já está em mim. Então, quando eu vou para o ateliê, eu simplesmente me proponho a abrir uma janela dessa e deixar fluir isso para a tela. Então, é uma coisa muito espontânea, até porque essas participações que eu faço de pintura ao vivo... Não, por isso você vai fazer uma... com alegria. Quando a gente está conversando, você vai inspirando aí. Mas eu quero até importante você falar isso, que você tem participado muito de eventos, o artista, né? Eu nunca fiz esboço. Do Clube da Esquina, vai tocando e você vai desenhando, vai fazendo um quadro, né? Foi nesse período da pandemia que, particularmente, os músicos, todos os artistas, né, de teatro, etc., mas os músicos, principalmente, fizeram muito essas tal lives, né? E me convidavam para que eu pintasse ao mesmo tempo que eles estavam tocando, cantando na live, que eu, ao vivo, também fosse pintando alguma coisa. E eu sempre pintei a partir da tela em branco, sem fazer nenhum estudo prévio, esboço. Então, eu te apertei hoje. Então, o que eu estou te pedindo, isso não te apertei, não, né? Nada. Com o Flávio Venturini, eu fiz 3, por exemplo, com o Flávio Venturini, depois fiz uma com a Orquestra Opus e o Beto Guedes, fiz com o Telo Borges e o Cláudio Venturini do 14 Bis, fiz com Celso Moreira 3, ele fez uma no meu ateliê e depois nós fizemos em outros espaços. Bacana. Acho que sim, né? A música junto com essa arte plástica é bacana demais, eu acompanhei alguns trabalhos seus. Fernando,
Você teve contato com o Guinhar, né? Guinhar. O Guinhar deixou uma marca aqui em Belo Horizonte, no Brasil, né, cara? O Guinhar foi fantástico também, né? Olha, Olha aí, ó, o artista aí, ó, já olha a inspiração. você pediu para eu ir desenhando e conversando. Não, Aí, o João vai pegando aí, ó. Pode ir. Depois você fala o que você fez aí. Não, Olha só que bacana. essa colocação que você fez, aí do Guiar, eu tenho que te falar uma coisa. Com a assinatura e tudo, hein? Isso aqui, guardar 7 chaves. Pronto, aqui, ó. Dedicatório. Para o Sérgio, hoje é dia... Não, mas aqui, 10/6. eu tenho lá uma arte que você me deu que tá guardada lá. Aonde que eu mostro? Aí, ó. Aí, João. Dá para pegar o desenho? Aqui a gente pega aqui, me dá aqui, por favor. Aqui, ó. Quando você fala. Aqui, ó. O que você quis? Não, quis isso é um mostrar encontro, aqui? né? Isso é um encontro. Aí, ó. É um casal Tampar aqui, peraí. É um casal e festejando ali o encontro com a lua cheia, um ramo de flores. Olha só. É uma poesia, né? É um encontro poético ali. Olha só, isso aí é declaração a Nina, já pelos 42 anos, é? Isso é com toda a licença da Nina, é uma declaração a você, uma declaração de amizade. Mas aí, ó, que bacana aí. Obrigado, fico até lisonjeado com esse apreço. Mas você falou do Guinhar, o Guinhar é uma marca, né? O Guinhar, na verdade, eu não tive contato com ele. Eu já vi o Guinhar, assim, né, pessoalmente, mas eu não tive contato nenhum, porque eu era adolescente, assim, né, então não estava ainda com uma Mas ele deixou um legado aqui. Uma trajetória artística pessoal minha ainda nessa época, né? Eu sou de 49 e o Guiar atuava aqui, ele veio nos anos 40, né? Em 44, a convite do Juscelino Kubitschek, e fundou aqui a escolinha de arte aí do Guiar, que era ali no parque, né? No Parque Municipal. No Parque Municipal. E depois quando o Palácio das Artes veio, a escolinha do Guiar funcionava assim como se fosse ali no porão assim do Palácio das Artes, que depois funcionou lá a Escola Guinhar, depois da morte do Guinhar, a Escola Guinhar, antes de ter o prédio próprio dela lá no Mangabeiras, ela funcionou ali no subsolo do Palácio das Artes. E o Guinhar, ele veio em 44 e ficou aqui, entre aqui, Ouro Preto, e as cidades que ele pintava aqui, né, no interior de Minas, Sabará, etc., Caeté. Então, ele ficou por aqui em Minas. E os anos 40, os anos 50, e ele faleceu, acho que em 1962. O Guinhar morreu em 62. Então, ele atuou aqui nos anos 40, 50, né? E como eu sou de 49... Sim, mas tô falando nos anos 50 eu tinha 11 anos. A inspiração do desenho dele passou para você alguma coisa, não? Passa. Tudo passa. tudo na vida passa. Passa e algumas coisas boas ficam, né? E claro que sim, porque, quer dizer, de tanto você admirar, e o Guinhar, apesar de não ser mineiro, natural de Minas Gerais, que ele nasceu em Nova Friburgo, acabou que eu estou falando de cor sem ter estudado um monte de coisa do Guinhar com precisão, né? Ele nasceu em Nova Friburgo e veio para cá em 44 e tal, e ele desenhava, a base da pintura dele era o desenho, aquela coisa que ele falava, desenhar com lápis duro para não desmanchar nada, aquela coisa, né? Aquela linha pura e tal. E essa coisa do desenho me marcou, sim, me marcou muito, porque eu não faço esboço muito com desenho, a pintura para mim é uma coisa absolutamente autônoma, mas isso que eu fiz no papel é uma coisa muito assim, tem Guiar nisso, porque é uma linha pura, eu não tiro às vezes o lápis do papel para desenhar, ele vai numa linha contínua, num ritmo. E essa coisa do desenho é muito Guiar. Agora, eu não conhecia o Guiar, assim, porque eu era adolescente. Adolescente você vai ficar dentro do ateliê sozinho, pintando o dia inteiro. Então eu pintava para mim, desenhava para mim, mas nessa época eu fui
eu tive uma atividade artística em outra área, que foi de música. Eu montei uma banda de rock, mas nos anos 60, quando eu tinha 13, 14, 15 anos. Quando essa banda acabou no final dos anos 60 e início dos anos 70, em que eu fiquei sozinho, aí eu passei a dedicar a pintura tipo Van Gogh. Eu pintava 24 horas por dia e pintava dentro do meu quarto. Eu não tinha ateliê ainda. Aí no quarto que eu dormia, ali muitas vezes eu almoçava para não parar de pintar. Eu almoçava, dormia ali e pintando com tinta a óleo. Então eu corri vários riscos assim, né? Que é uma tinta muito tóxica e tal. E eu dormia ali junto com aqueles quadros que eu tinha acabado de pintar, aquele cheiro de tinta. Eu vivia com a roupa toda manchada de tinta. Então era uma coisa assim, meio Van Gogh, até porque eu achava que até que eu não ia durar muito assim. Então eu tinha pressa, sabe? Igual o Belchior canta, eu tenho pressa e tal. Mas aí eu fui vivendo, aí eu fui acalmando a minha mente, meu coração, minha coisa, e fui desenvolvendo a linguagem da minha pintura com mais calma, né, digamos assim. Ô Fernando, eu ia falar sobre isso. Você tem premiações em vários salões por esse mundo afora, né? Desde de Belo Horizonte, Europa, aqui na América, Ásia. Essa coisa do prêmio é o seguinte: quando eu comecei a me dedicar assim, fortemente à minha linguagem artística, isso no meados dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, né? Há 40, 50 anos atrás, eu como não tinha nome, digamos assim, não era convidado para exposições, por galerias, etc. Tal, a opção que a gente tinha era inscrever as obras naqueles salões de arte, que como não tinha internet ainda, né? Não existia celular, não existia internet, agora você vê. Então, existia aqueles salões de arte que você mandava fisicamente as obras e escrevia os quadros, e ali existia um júri de seleção e premiação que selecionava seu trabalho para uma exposição do salão e, eventualmente, você poderia ganhar um prêmio. Muitas vezes o prêmio aquisitivo, a obra ficava para o acervo da instituição patrocinadora e você recebia em dinheiro e tal o valor do prêmio. Então, nessa época, eu participei de inúmeros salões de arte pelo Brasil todo, não só em Minas Gerais, mas em Recife, em Pernambuco, Salão de Goiás, da Bahia, Rio Grande do Sul, do Paraná, de várias capitais, e participei deles todos, né? Quer dizer, minha obra passou pelos principais museus assim, do país, através desses salões, e fui premiado em muitos. Aqui no Palácio das Artes mesmo, em Minas Gerais ainda não tinha Secretaria de Estado da Cultura, tinha o Conselho Estadual de Cultura, que promovia um salão de arte que acontecia no Palácio das Artes. Houve 6 versões desse salão. Eu participei das 6 versões e em 3 eu fui premiado. Então era muito assim. E fui premiado em salões fora de Belo Horizonte também e participei no circuito oficial nos principais museus e exposições no MAN de São Paulo, na época era o Panorama da Pintura Brasileira, participei no MAC, então em São Paulo foi no MAN de São Paulo, no MAC, na Pinacoteca de São Paulo, no Rio, no Museu Nacional de Belas Artes, no Museu de Arte Moderna do Rio e todos os outros museus pelo Brasil afora eu fui participando. Fora esse mundão aí, né? Agora, o mundão aí, como você está falando, aí já não era mais essa coisa de premiação em salões de arte, mas eram exposições mesmo, convites, convidado, né? E eu fiquei muito surpreso que depois que eu fiz a minha exposição na individual na Galeria de Pequim, no dia seguinte eu estou no hotel, recebo o jornal China Daily, que é o principal jornal lá de Pequim, eu abro, na primeira página tem a foto do presidente Xi Jinping e a outra foto da página era um quadro meu. Então a gente via assim, como que o poder da arte muitas vezes é muito forte, né? E depois eu recebo também uma revista da Sotheby's, que tem aquelas 2 casas de leilão, né? A Christie's e a Sotheby's. Aí eu abro a revista da Sotheby's, tá lá o Jeff Koons, depois aí Francis Bacon, e depois tem página inteira um Mondrian e página inteira também do lado um Fernando Pacheco, sabe? Então, isso sem vaidade, eu falo sinceramente, mas assim, a gente fica emocionado de ver você
você simplesmente querendo pintar, você não está ligado a essa coisa do mercado, de valorização por esse lado, mas é de você colocar a sua obra, de você comunicar com outros países de idioma tão diferente como a China, o português do Brasil e Japão e tal, e você chegar lá e abrir uma exposição e todos os jovens e todas as pessoas entenderem o seu trabalho pelo lado da poesia, do mistério, né? Então lá não havia essas premiações, mas está em vários acervos, né? Mas aí essa questão da obra ser encaminhada para acervos importantes, isso é quase uma premiação. Uau. Então, por exemplo, eu recebi no meu ateliê certa vez a visita da Milu Vilela, que na época era presidente do MAN de São Paulo, e através do Banco Itaú, que ela era uma das herdeiras, né, do Banco Itaú, era patrocinadora do MAN de São Paulo. Ela adquiriu algumas obras para o acervo, para a coleção particular dela, mas me apresentou um espanhol que estava lá, juntamente com ela, e ela até brincou: você não sabe quem está aqui no seu ateliê, né? E ele simplesmente, ele era um espanhol e que tinha uma ligação fortíssima com a Fundação Reina Sofia, lá de Madrid, Espanha, né? De Madrid, e ele próprio comprou algumas obras para a coleção dele. Ele é da família dos donos do Banco Santander, que é o patrocinador da Fundação Reina Sofia. Aí a diretora da Escola Superior de Música da Fundação Reina Sofia nos ligou encomendando 3 obras para o acervo deles. Então, não é naquele museu Reina Sofia, mas é na Escola Superior de Música, por isso que eles quiseram, porque é dessa série pianista, que eu pinto, 3 obras para o acervo, da Fundação Reina Sofia. Então, são acervos muito importantes, sabe? E também a editora Lamartine, que é uma das principais editoras de livros de filosofia, de arte que tem em Paris, ela me encomendou a logomarca de uma coleção de livros de artistas e de filosofia, e tratando de arte e filosofia. E eu fiz a logomarca para essa coleção de livros da Lamartine. E há outros 3 livros da coleção da Lamartine francesa, cuja capa é minha, sabe? Que legal. E eu tenho feito muita capa. Até agora, no último livro do meu amigo Lucas Guimarães, fez um livro de poesia fantástico, e a capa é minha também, né? Você não para, né, Fernando? Você não para. E só para finalizar, o Ministério da Cultura da China também adquiriu 3 obras minhas para o acervo oficial deles. Então eu dei essa longa pincelada, porque hoje não há mais aqueles prêmios dos antigos salões, mas aí a arte está por... A arte ela vai, digamos assim, habitando esses acervos importantes e vai marcando esse território tão importante, né, do humanismo. Fernando, Fernando Pacheco, é isso aí. Olha a mineiridade, esse grande artista plástico, tem a arte nossa, vamos dizer assim, em vários pontos deste mundo. Fernando Pacheco, eu tive o prazer de conhecer o Bartolomeu de Campos Queiroz. Ele morava ali na João Pinheiro, com Guajajaras, grande escritor, um historiador, uma pessoa fantástica, que era seu amigo também. O professor Bartolomeu é um fenômeno, né? Felizmente está no andar celestial. Isso. E ele deixou aqui que você é um marco para o movimento artístico nacional. Que legal demais. Eu conheci o Bartolomeu. Bartolomeu foi presidente da Fundação Cláudio Salgado. Foi, cara bacanérrimo, conhecia. O Bartolomeu Campos Queiroz é um escritor, eles consideravam o tipo de literatura dele, muitas vezes confundia, falando que era uma literatura voltada para o público infanto, juvenil, etc., mas é absolutamente adulto. A literatura dele é altamente, digamos assim, pertinente e atual para todos nós de qualquer idade, sabe? Essa prosa poética dele nos serve a todos.
E eu tive a sorte de, através daqueles salões que eu te falei, dos anos 70, 80, ele ter integrado algum daqueles júris. E ali que ele descobriu o meu trabalho e a minha pessoa. E eu recebi alguns prêmios em salões nos quais ele estava no júri. E a partir daí nós iniciamos uma amizade e eu tenho a sorte de ter textos belíssimos do Bartolomeu. Inclusive, um deles ele fala, que muito me honrou, que a obra, assim, ele fala, a pintura do Fernando Pacheco, ela arranha. É como na obra do João Cabral de Melo Neto, é uma pintura que arranha e a gente pede o colo, mas ele não nos dá. Que legal. E falando dessa coisa de livros, Bartolomeu. eu tenho 5 livros publicados sobre a minha obra e um autoral de poesia que eu escrevi, que chama Fernando Pacheco Poemas de Ateliê. Pessoal, para encerrar, qual que é os novos projetos? Fernando, esse ano tem alguma exposição para o ano que vem? Que você é essa máquina de fazer de inspiração. Como que é? Em primeiro lugar, eu quero até me desculpar com você e com os telespectadores, que eu devia falar menos, sabe? E mostrar o meu trabalho mais nas telas. Então, a gente não tem muito... Não, mas quem quiser acompanhar o Fernando Pacheco, vai no Google, pois lá, Fernando Pacheco, artista então, plástico. eu sou mais calado, né, no meu dia a dia, porque eu prefiro me expressar através da pintura, do desenho, da arte afinal. Mas quando tem uma oportunidade dessa, assim, então expressa. Eu pego e estou me expressando verbalmente dessa maneira intensa, assim, né? Talvez até por timidez, aí eu estou falando demais. Mas depois você perguntou sobre os próximos... Aí, olha que bacana. Sobre os próximos projetos, né? Então, o mais próximo de todos, em primeiro lugar, eu vou participar como jurado do FENAC, que é o Festival Nacional da Canção. É o único festival nacional que tem no Brasil hoje, o Festival Nacional da Canção. Ele vai ter a penúltima etapa em Tiradentes, agora em julho, e a finalíssima lá em Boa Esperança, que é a terra do Nelson Freire, né? E eu, com a sensibilidade e tal, não sou especificamente da área de música, mas eu sou muito ligado também aos músicos, amigos e amigos dos músicos, né? Até o Belchior, que eu já citei aqui, foi muito meu amigo de frequentar a minha casa. Então eu fui convidado para ser do júri desse salão, desse Festival Nacional da Canção. Então agora a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso, o Festival da Canção lá em Tiradentes, eu vou estar lá em julho. Depois, no dia 2 de agosto, é a segunda exibição do filme Fernando Pacheco, Ateliê em Movimento, que é da Noir Filmes, com direção de Fernando Batista, e vai ser na Sala Humberto Mauro do Palácio das Artes, inclusive com depoimentos de pessoas, inclusive da música, do Marcinho Borges, Clube da Esquina, do Murilo Antunes, do Tonico Mercador, que é um poeta, e do meu colega Carlos Bracha, do Olívio Tavares de Araújo, que é crítico de arte, do José Eduardo Gonçalves, que é escritor, jornalista, um livro agora, jornalista, né? Então é assim. Muita coisa. E ano que vem tem exposições, né? Do Décio Noviello, que foi um grande artista aqui de Belo Horizonte. Então, de maneira que eu vou... vai ter essa exibição no dia 2 de agosto do filme. E em matéria de exposição, já está programada, mas é para o iniciozinho do ano que vem, quer dizer, falta 7 meses, voando. Que vai ser na galeria do Tribunal de Justiça daqui de Belo Horizonte. Ali na Afonso Pena. No Tribunal de Justiça. Então eu devo fazer uma exposição lá que eu vou preparar com muito carinho, muita força. Pessoal, hoje nós conversamos com o Fernando Pacheco, esse artista plástico. O que ele comunicou aqui é porque ele gostaria de estar pintando, desenhando, colorindo esse mundo nosso que a gente precisa tanto de arte, de cultura, de muitas coisas para a gente fazer desse mundo cada dia melhor. Fernando, te agradeço a presença aqui no programa Minas Turismo Gerais e vamos proseando nessa caminhada da vida que não pode parar. Já dizia
Milton Nascimento. Pois é. E já que, parafraseando, Geraldo Vandré, caminhando e pintando, viu? Caminhando e ó, eu ia falar uma coisa aqui, caminhando e cantando e voando através da arte. Aqui é caminhando e pintando e viva a paz, o amor, a liberdade de expressão, o humanismo e a poesia. Viva, viva, viva. Um grande abraço e até o próximo programa.